Bem, companheiros, neste módulo nós vamos procurar abordar alguns aspectos e observações de estudos relacionados ao tema desenvolvimento de equipes e motivação. Muitas dessas considerações, embora possam parecer óbvias para algumas pessoas, representam situações que raramente são discutidas e exploradas na rotina de trabalho e nas relações dentro dos Lions Clubes. Veja só, sempre que alguém se refere ao seu grupo de trabalho, mesmo no Lions, costuma-se utilizar o termo minha ou nossa equipe. Nós sabemos que toda equipe é um grupo, porém, nem todo grupo é uma equipe. Em benefício do nosso movimento, há uma pergunta que não quer calar. Como está o seu Lions Club? Vocês trabalham em grupo ou em equipe? Ao final dessa sessão, nós deveremos ter alcançado os seguintes objetivos. 1. Conceituar equipes eficientes e reconhecer os estágios para o seu desenvolvimento. 2. Identificar os obstáculos e as saídas para estabelecer o sucesso nas equipes leonísticas. 3. Desmistificar os aspectos importantes relacionados à motivação humana. E, finalmente, 4. Estabelecer um plano de ação para criar um ambiente motivacional propício ao nosso desenvolvimento. Nós entendemos que grupo seja um conjunto de pessoas com objetivos comuns, em geral, se reunindo por afinidades. O respeito e o benefício psicológico que os membros encontram costuma produzir resultados de aceitáveis a bons. No entanto, esse grupo não é uma equipe necessariamente. Equipe, companheiros, é um conjunto de pessoas com objetivos comuns atuando no cumprimento de metas específicas. A formação da equipe deve considerar as competências individuais necessárias para o desenvolvimento das atividades e para que se atinja as metas propostas. Por essa definição, não interessa muito o número de integrantes ou o tamanho das competências. Quer dizer, seja num pequeno bote de pesca, com 7 a 8 remadores, ou ainda num poderoso destroyer americano, com tripulação superior a 300 marinheiros e um grande potencial de ações belísticas, a verdade é que todos os membros estão no mesmo barco. E o trocadilho aqui não poderia ser mais oportuno para designar a interdependência entre todos. Vamos relembrar um pouco o que aconteceu com esse navio americano, o destroyer USS Cole, em outubro de 2000 no Iêmen. Como vocês devem se lembrar, o poderoso navio de guerra estava ancorado num porto do Iêmen para abastecimento, quando foi vítima de uma ação terrorista que quase o levou a pique. Um pequeno bote com 2 terroristas suicidas a bordo se aproximou sorrateiramente do gigante americano e, num ataque súbito e deplorável, detonou uma potente carga explosiva, matando 17 marinheiros e abrindo um enorme buraco no seu casco. As avarias davam conta de que o destroyer não teria condições de regressar aos Estados Unidos, navegando por si só desde o Oriente Médio. E foi então que, mesmo aquela equipe gigantesca e poderosa, viu-se na necessidade de buscar ajuda e cooperação. Foi então organizado um resgate espetacular que exigiu, mais uma vez, espírito de equipe e colaboração. O destroyer foi içado para águas mais profundas e vocês podem observar nessa imagem que um navio maior de resgate o está levantando para transportá-lo de volta para casa. Aqui, numa visão mais próxima, vocês podem ver o navio resgate, que funciona como um guincho. Ele afunda parcialmente para encaixar-se abaixo do casco inferior do destroyer, para então içá-lo para fora d'água. Como uma verdadeira cegonha de dimensões impressionantes, o navio cargueiro, que costuma transportar plataformas petrolíferas, resgata agora o destroyer USS Cole, para que possa ser recuperado numa operação arriscada, acompanhada pelo mundo todo, e que foi cuidadosamente conduzida com o verdadeiro espírito de equipe. Aqui nós podemos ver um close-up do estrago da explosão que atingiu inclusive a casa de máquinas do navio de guerra americano. E finalmente o retorno para casa.
atravessando os oceanos ao redor do mundo em segurança até o estaleiro militar, onde seria recuperado na Virgínia, Estados Unidos. Vejam que, por maior que seja uma equipe, e por mais competente e poderosa que ela possa parecer, é necessário estar sempre consciente de que a sua preservação e eficiência dependem de uma colaboração constante da estrutura interna e até mesmo do universo externo, de colaboradores que, neste caso, se mostraram imprescindíveis e que muitas vezes poderiam até mesmo parecer inúteis em determinados momentos. Bem, companheiros, todos nós somos membros de Lions Clubes e, como tal, somos parte de uma equipe. Dentro de cada clube, as comissões e os projetos requerem a formação de equipes menores. Algumas são permanentes, outras são temporárias. O fato é que, em Lions, a formação de equipe é um processo contínuo, que procura encorajar as pessoas a atingirem metas específicas. Muito bem, em relação à nossa realidade, nós podemos citar alguns ingredientes que colaboram na atuação coletiva dentro do Lions. A interação é importante para a equipe quando o papel de um apoia o outro. Sem esta interação, os membros poderiam não saber em que momento deveriam estar cumprindo o seu próprio papel. Confiabilidade é também importante, porque os membros da equipe não podem esperar que os outros assumam a responsabilidade de ter certeza de que as tarefas que eles não cumpram pessoalmente sejam completadas por outras pessoas. O compromisso com as metas é importante porque assegura que cada membro da equipe concorda com os demais nos resultados desejados e não está tentando fazer a sua parte às custas do restante da equipe. O planejamento e a tomada de decisões compartilhadas ajuda a criar as maneiras mais lógicas e eficientes para se alcançar as metas da equipe. Costuma manter um espírito de equipe vivo pelo reconhecimento das habilidades e ideias de cada membro na sua atividade específica. E, finalmente, a participação individual de cada membro deste grupo, que tornará possível todo o conjunto de metas aspiradas. Alguns estudos têm mostrado que durante o desenvolvimento de uma equipe ocorrem algumas fases que são chamadas de formação, turbulência, normatização e desempenho. Nem toda equipe passa necessariamente por todos esses estágios. E, por vezes, alguma equipe pode até regredir ao invés de avançar. Geralmente, no entanto, a maioria das equipes experimenta esse ciclo de desenvolvimento até que exista, digamos assim, um crescimento completo desse grupo, dessa equipe, no sentido das suas realizações serem mais eficientes. Bem, o primeiro estágio, então, é o estágio de formação. Nesse estágio, os membros da equipe estão se conhecendo, entrando em contato com a natureza das suas tarefas e determinando as suas metas. O conhecimento é o tema geral dessa fase. E no Lions, especificamente, pelo fato das diretorias mudarem anualmente e de muitos sócios saírem e outros sócios entrarem no clube, vira e mexe o clube volta para essa fase de formação e é preciso ter a consciência de que essa fase é importante para o desenvolvimento de qualquer equipe. A próxima fase é o estágio da turbulência. Nessa fase, as ideias e necessidades pessoais são muitas vezes desafiadas pelo grupo. O conflito é o tema geral dessa fase e as equipes devem aprender a enxergar e principalmente a respeitar os pontos de vista dos outros integrantes. E devem também negociar suficientemente para que o grupo ou a equipe consiga ultrapassar essa fase sem grandes traumatismos, sem grandes problemas. A próxima fase é chamada de normatização. É um estágio que, passados os dois anteriores, denota um certo amadurecimento dos membros da equipe. Eles começam, então, a entender melhor os seus papéis e responsabilidades. A cooperação é o tema principal dessa fase. E os membros passam a ser mais capazes de compartilhar ideias e emoções de uma forma mais livre e madura. Bem, e aí, finalmente e idealmente, a equipe entra no estágio do chamado desempenho. Nesse momento, o grupo decidiu
trabalhar para atingir um objetivo em comum. A produtividade é o tema principal nessa fase. Algumas equipes nunca alcançam esse estágio. Outras estão plenamente envolvidas no estágio do desempenho e encontram-se em plena, digamos assim, lua de mel com a produtividade. Isso não quer dizer que em determinados momentos a equipe possa retroceder para fases anteriores e, num futuro, voltar novamente para a fase de desempenho, que é a fase ideal que todos nós devemos atingir, especialmente nos Lions Clubes. Bem, companheiros, essa divisão didática e teórica das fases de desenvolvimento de uma equipe tem a sua importância no sentido de que nós possamos compreender melhor aquilo que normalmente acontece nos nossos clubes e nas nossas equipes. Até para que nós possamos direcionar melhor as ações em determinadas fases. O importante, na verdade, é que nós realmente estejamos unidos em grupo, porque isso torna a equipe cada vez mais eficiente. Vocês já devem ter ouvido falar da lição dos gansos. É um texto relativamente até batido nos treinamentos de liderança de uma forma geral, mas sem dúvida nos traz uma avaliação muito importante da eficiência que esse grupo de aves tem no seu voo em conformação em V. Inclusive, nessa fase agora que nós estamos vivendo, com a disseminação aí da gripe aviária, nós gostaríamos até que essa eficiência não fosse tão grande, porque estamos correndo aí o risco de uma disseminação mundial de uma doença potencialmente letal. Mas, de qualquer forma, o que nós sabemos é que quando um ganso bate as asas, ele cria um vácuo para o pássaro seguinte. Voando nessa formação em V, o bando inteiro tem o seu desempenho 71% melhor do que se cada ave voasse sozinho. Da mesma forma, companheiros, as pessoas que compartilham uma direção comum e um senso de comunidade podem e devem atingir os seus objetivos de forma mais rápida e de forma mais fácil. Vamos então fazer aqui uma analogia de cada fato desse trabalho em equipe eficiente dos gansos e cada ensinamento que isso pode nos dar. Em primeiro lugar, nós sabemos que os gansos de trás grasnam para encorajar os da frente a manterem o ritmo e a velocidade. O ensinamento que nós tiramos tem a ver com confiança e incentivo. Nós precisamos nos assegurar de que o nosso grasno, entre aspas, seja muito encorajador para que a nossa equipe aumente o seu desempenho como um todo. Um outro fato interessante é que sempre que um ganso sai da formação, ele repentinamente retorna para tirar vantagem do poder de sustentação da ave que está à frente. O ensinamento aqui é justamente esse, o apoio e a facilitação. Se nós tivermos tanta sensibilidade quanto tem os gansos, permaneceremos em formação com aqueles que se dirigem para onde nós pretendemos ir. E nos disporemos a aceitar a sua ajuda, assim como gostaríamos de prestar a nossa colaboração aos outros. Um outro fato interessante é que quando um ganso adoece ou se fere e deixa o grupo, 2 outros gansos saem da formação e o seguem para o ajudar e proteger. O ensinamento que nós tiramos aqui é o da solidariedade e do objetivo comum. Se nós tivermos bom senso, tanto quanto os gansos, também estaremos ao lado dos outros nos momentos difíceis. Finalizando, então, nós sabemos que quando o ganso líder, aquele que está na ponta, se cansa, ele reveza, indo para a traseira do V, enquanto um outro ganso assume a ponta. O ensinamento que nós tiramos aqui é justamente o do treinamento e da renovação. É preciso acontecer um revezamento das tarefas pesadas e dividir a liderança. As pessoas, assim como os gansos, são dependentes umas das outras. Em suma, companheiro, você, como integrante do movimento leonístico, faz parte de uma equipe e deve, em grupo, estar o tempo todo buscando vencer os obstáculos que se apresentam. Procure discutir esses aspectos com os demais integrantes do seu clube e, em grupo, decidam que tipo de equipe vocês pretendem ser. Procure associar também, nessa discussão, aspectos importantes relativos à motivação, de acordo com aquilo que será abordado nos próximos slides. Bem, os estudiosos sobre motivação
costumam dizer que não há como motivar as pessoas, mas, paradoxalmente, dizem também que é muito fácil desmotivá-las. Especialmente no Lions, talvez a maior preocupação nossa deva ser estabelecida no sentido de se prevenir situações que possam desmotivar os sócios. Segundo essa máxima de que ninguém pode motivar ninguém, nós vemos que a motivação vem a partir das necessidades internas de cada indivíduo e não da nossa própria vontade. Muitas vezes, nós temos a tendência de atribuirmos aos outros objetivos que são nossos e não daquela pessoa. Se quisermos não motivar um grupo de leões, mas sim criarmos um ambiente propício a essa motivação, é necessário entender que as necessidades e desejos das pessoas levam a sua marca própria e que não podemos mudá-las segundo a nossa vontade. Não se pode moldar as pessoas segundo planos que estejam fora delas mesmas. Por isso, companheiros, é importante, em primeiro lugar, conhecer e identificar as necessidades e os anseios das pessoas, dos sócios, e aí sim procurar compatibilizá-los com a sua atuação frente ao leonismo. No nosso caso, especificamente, nos Lions Clubes. Este é um fenômeno contínuo, nunca definitivamente resolvido para cada indivíduo. Cada momento motivacional é único para uma pessoa, como nós veremos adiante. Bem, motivação pode ser definida como uma tendência para a ação provocada por uma necessidade. Um motivador nada mais é do que uma necessidade não atendida. Entretanto, companheiros, muitas vezes, aquilo que satisfaz a necessidade é confundido erroneamente como sendo a própria necessidade. Por exemplo, a água é confundida com a necessidade sede. Se nós refletirmos sobre esse assunto, nós perceberemos que a água não é de forma alguma a necessidade, e sim o fator de satisfação da necessidade sede. Uma pessoa que não esteja com sede, de forma alguma, será motivada pela água. Da mesma forma, a comida não pode ser confundida com necessidade. A necessidade é a fome. Uma pessoa que esteja saciada não será motivada da mesma forma pela comida. Igualmente, o reconhecimento. Vejam, o reconhecimento não é a necessidade. A necessidade é o afeto. A necessidade de afeto é que induz o indivíduo a buscar uma afiliação, a buscar a estima. A necessidade de afeto que motiva o indivíduo e não o reconhecimento. Esses erros de percepção têm levado a muitos falsos juízos no tocante à motivação das pessoas nas organizações. E no Lions isso não é diferente. Bem, frente às diversas necessidades humanas que, em última análise, motivam as pessoas, existe, sem dúvida alguma, a opção e vontade própria no sentido de priorizar essa ou aquela necessidade. Alguns estudos foram realizados e procuram explicar de uma forma mais simples quais são as principais necessidades e qual é a hierarquia na satisfação das mesmas. Vamos passar então a observar um estudo muito interessante nesse sentido. Uma das teorias mais citadas é a teoria da hierarquia das necessidades, formulada por Abraham Maslow. Bem, as necessidades básicas identificadas por Maslow como fatores causadores de motivação são bastante aceitas por todos, embora os aspectos hierárquicos dessas necessidades possam, de alguma forma, ser questionados. Segundo Maslow, as necessidades humanas básicas, em ordem hierárquicas, são as seguintes: necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades de aceitação, de estima e, finalmente, de autorrealização. Tudo isso é importante para que nós possamos compreender aquilo que está efetivamente motivando as pessoas, dentro e fora do clube, de fazerem estas ou aquelas atividades. Muito bem, o primeiro nível da escala de Maslow são justamente as necessidades básicas para a sustentação da própria vida, tais como comida, abrigo, sono, sexo, ou seja, necessidades fisiológicas básicas. Até essas necessidades serem atingidas, a maioria das ações de uma pessoa será provavelmente restrita a este nível. Segundo Maslow, enquanto que essas necessidades não estiverem plenamente satisfeitas, outras necessidades
não poderiam motivar qualquer tipo de pessoa. O próximo nível diz respeito à segurança. São necessidades de se estar livre de perigo físico e do medo da perda de abrigo, do emprego, da sustentabilidade, etc. Somos então motivados a encontrar abrigo, proteção e segurança em relação a ataques de uma forma geral. Se a segurança física ou patrimonial de uma pessoa está em risco ou em perigo, as outras coisas parecem não ter tanta importância. Portanto, esses dois primeiros níveis são fundamentais para que alguém possa passar a ser motivado por necessidades dos níveis superiores. No próximo nível, em azul, encontram-se as necessidades de afiliação ou aceitação. Por serem seres sociais, as pessoas têm necessidade de se sentirem aceitas, pertencentes a um grupo. Sentimos então a necessidade de nos ligarmos a outras pessoas e de fazermos parte de um grupo. Nesse sentido, Maslow falou em termos relacionamentos significativos com outras pessoas, ou seja, relacionamentos que transcendam os nossos encontros do dia a dia. É aqui, companheiros, que entrar para o leonismo e fazer parte de um Lions Club pode significar a satisfação de uma necessidade humana para muitos indivíduos. Bem, companheiros, aí nós chegamos no quarto nível da escala hierárquica das necessidades, que são justamente aquelas relacionadas à estima. Uma vez satisfeita a necessidade de afiliação, as pessoas passam a sentir necessidade de serem estimadas, respeitadas pelos outros. Passam a sentir a necessidade de exercer o poder, de terem prestígio, status e assim por diante. A maior parte das pessoas tem uma necessidade grande de avaliação deles próprios, que se baseia no reconhecimento e respeito vindo de outras pessoas. A satisfação dessas necessidades produz sentimentos de autoconfiança, prestígio, poder e controle. As pessoas começam a sentir que são úteis e que exercem alguma influência nos seus ambientes. As pessoas, nesse nível, também podem ser muito aproveitadas através do leonismo. E, finalmente, chegamos, segundo Maslow, ao grau mais alto da hierarquia das necessidades humanas, que é o da autorrealização. Trata-se do desejo de tornar-se aquilo que a pessoa é capaz de ser, maximizar o seu potencial, realizar tudo o que seja possível. Maslow sentiu que poucas pessoas chegam a alcançar esse nível. Nesse nível, nós somos motivados a nos tornar o que somos capazes de atingir, a alcançar um potencial pleno, e ao fazê-lo, nos autorrealizamos. Não é necessário que uma necessidade esteja 100% satisfeita para surgir um grau seguinte na hierarquia. Na realidade, a maioria das pessoas normais está parcialmente satisfeita e parcialmente insatisfeita em todas as suas necessidades básicas. Existe um autor chamado Herzberg que fez um estudo onde ele procurou diferenciar motivação de satisfação. E ele conclui que, aparentemente, nós funcionamos melhor quando estamos lutando por alguma coisa que necessitamos. Então, ele fez uma divisão de fatores que são ditos motivacionais, ou seja, que levam o indivíduo a se motivar com alguma coisa, que são basicamente a possibilidade de crescimento pessoal, a importância do trabalho que realiza e o reconhecimento que esse trabalho pode trazer. Mas existem alguns fatores que, quando estão ausentes, eles nos causam insatisfação. E a presença deles nos causa satisfação, porém, não nos chega a motivar. E ele chamou esses fatores de fatores higiênicos. Ou seja, a presença de um bom ambiente, de uma remuneração adequada, um salário, por exemplo, ou mesmo relacionamentos interessantes, não chegam a ser fatores motivadores. Eles apenas nos levam a um grau de satisfação. E esses fatores higiênicos, portanto, foram considerados por Herzberg como fatores que são meio que obrigatórios no nosso dia a dia. Nós consideramos como algo normal e obrigatório. E os estudos dele concluíram também que maximizar a motivação das pessoas e minimizar a insatisfação são, portanto, processos absolutamente diferentes. E é necessário, em primeiro lugar, eliminar os fatores que causam insatisfação nas pessoas, para apenas depois
nós possamos dar ênfase nos fatores que as motivam. Bem, tudo isso que nós discutimos precisa ser de uma forma prática, aplicada e trazida para o nosso ambiente de Lions. Nós sabemos que somente as necessidades são os verdadeiros motivadores do comportamento humano. Elas são intrínsecas ao indivíduo, como, por exemplo, o desejo de causar uma diferença na vida de outras pessoas, especialmente satisfazendo necessidades que ele próprio já tenha satisfeito. Não se pode colocar necessidades nas pessoas, portanto, não se pode motivar as pessoas. Mas podemos sim facilitar ou dificultar a satisfação das necessidades dos indivíduos, criando ambientes propícios para isso. O homem saudável é motivado principalmente pela sua necessidade de se desenvolver e de se realizar como pessoa. A principal função de uma organização como Lions deve ser, portanto, atender à necessidade humana de uma existência provida de sentido de uma forma ampla. Se as pessoas forem capazes de atender às suas necessidades, elas gostarão daquilo que fazem. Se não houver essa possibilidade, as pessoas se sentirão privadas em seu comportamento, que será absolutamente desmotivado, portanto. Assim, esse cuidado em se criar um ambiente propício dentro de Lions, para que cada leão possa satisfazer as suas próprias necessidades, é fundamental para que nós tenhamos uma equipe absolutamente motivada dentro do nosso movimento. Um dos problemas básicos para muitos clubes é justamente esse: como induzir as pessoas a trabalhar. Vejamos o seguinte: por que a maioria das pessoas obtém pouca ou quase nenhuma satisfação nos seus empregos? Elas não satisfazem as suas necessidades, uma vez que não vislumbram a oportunidade de realização pessoal, de autoexpressão, e tudo então vira um grande círculo vicioso. Nas grandes organizações, normalmente, as pessoas são compelidas a trabalhar cumprindo determinadas ordens que elas próprias não entendem e não aprovam. Elas devem ainda obedecer instruções de certos superiores que também elas não ajudaram a escolher. Então, como fazer para que essas pessoas trabalhem? Bem, normalmente o sistema lhes impõe uma forma mais tradicional, que dá ênfase à autoridade. Em suma, o método induz que a pessoa trabalhe sob a ameaça de ser despedida, se não o fizer. Naturalmente, na base dessa abordagem está a suposição de que ganhar dinheiro é a única razão que leva as pessoas ao trabalho e que, portanto, é necessário mantê-la sob a contínua ameaça da perda desse emprego, né? Essa abordagem supõe também que, como as pessoas não gostam de trabalhar, imagina-se isso, é necessário uma supervisão rígida. Bom, a administração, ela deve dizer a cada trabalhador exatamente o que ele deverá fazer a cada instante. Frequentemente, são promulgadas regras que apenas têm o interesse de mostrar quem é que manda, quem é que é a chefia naquele lugar. Mas aí, de repente, quando a pressão sobe muito, as pessoas acabam reagindo. Quando elas podem, lutam através dos seus sindicatos. Quando não, surge a chamada sabotagem e uma guerra de nervos não declarada. Como não há um incentivo para que se faça mais do que o mínimo, a tentativa é fazer impunemente o menos possível e, com isso, ridicularizar a chefia ou a administração. Naturalmente, a administração então reage, decidindo que as pessoas devem ser vigiadas e punidas, para que produzam satisfatoriamente. Vejam o ciclo vicioso que se forma nessa situação. A globalização fez com que esse modelo venha sendo quebrado por várias empresas de ponta, que passaram a incorporar a realização pessoal dos seus funcionários como um fator motivador das suas ações. No Lion, isso tudo é ainda mais importante. Por quê? Porque entre nós, companheiros, não existe chefe nem empregados, e muito menos salário, como todos vocês sabem. Bem, finalmente nós chegamos então ao papel e à tarefa do líder leão no que diz respeito à motivação dos sócios no seu clube. Ela pode então ser descrita como sendo a tarefa de criar condições dentro e fora do seu ambiente leonístico para que as pessoas convivam e trabalhem motivadas em clima de companheirismo. Não é fácil essa tarefa, uma vez que o comportamento humano é extremamente complexo, devido às diferenças individuais e devido ao fato de que as pessoas mudam continuamente, por razões pessoais, intrínsecas e das mais diversas.
Mas existe a concordância sobre uma série de fatores aos quais a maioria das pessoas reage favoravelmente dentro dos clubes. Para uma grande maioria dos sócios, a possibilidade de crescimento em nível de Lions e na comunidade em geral constitui um forte incentivo. E não estamos falando de retorno financeiro. Uma grande parte das pessoas é capaz de dedicar um esforço considerável para conquistar destaque e reconhecimento junto à sociedade. Outros sentem-se motivados em alcançar posições de liderança dentro do próprio clube, do distrito e até em níveis mais elevados do nosso movimento. Na maioria das vezes, isso tudo fica no inconsciente das pessoas. E é preciso compreender esses fatores motivacionais para melhorar o aproveitamento de cada integrante do leonismo. Outra fonte de satisfação para muitas pessoas é o desafio. Superar metas estabelecidas ou as realizações de outras pessoas pode ser também um forte incentivo para muitos companheiros. As condições de convivência e trabalho, com um ambiente amistoso no clube, boas reuniões, envolvimento familiar, conforto, segurança, tudo isso influi também favoravelmente para que as pessoas sejam mais produtivas. Elas se empenham verdadeiramente, se sentem que estão desenvolvendo um trabalho realmente útil, interessante e têm a oportunidade real de opinar e participar das decisões. Em suma, companheiros, além de realizar um trabalho interessante, todo sócio deseja progredir, tornar-se mais experiente e, sobretudo, ser reconhecido como um bom leão e um cidadão responsável. Bem, nós podemos então fazer aqui um plano de ação para atitudes que cada um de nós pode tomar no sentido de criar esse ambiente positivo dentro dos clubes para se criar motivação coletiva. Em primeiro lugar, procurar se afastar de fatos e pessoas negativas. Existem algumas pessoas que realmente trazem um negativismo muito grande e isso acaba impregnando. São aquelas pessoas, vamos dizer assim, aqueles chatos de galocha, e essas pessoas é melhor nem estar por perto realmente, porque elas acabam impregnando negativamente o ambiente. É aquela pessoa, por exemplo, que quando está com tosse, ao invés de ir ao médico, vai ao teatro, né? É uma brincadeirinha aí, mas na verdade esse tipo de gente realmente impregna negativamente e é bom se afastar. O segundo item interessante seria valorizar os dons pessoais e reconhecer os méritos de cada companheiro. Não reclamar muito da situação e não falar mal dos outros. Isso é outra coisa que inclusive o nosso código de ética reza, né? Pede. Cultivar a alegria, o riso e o bom humor dentro do clube. Isso também é fundamental. Procurar iluminar os ambientes. Escuridão leva à depressão. Ouvir muito e estar sempre pronto a colaborar. O item número 7, surpreender as pessoas com momentos mágicos, ou seja, criar atitudes que realmente surpreendam as pessoas favoravelmente. No item 8, nós temos ali, delegar tarefas prestando atenção aos detalhes. Quando a gente diz delegar, é distribuir tarefa, mas não delargar, né? E deixar com que as pessoas façam aquilo que elas queiram sem que haja um planejamento. Andar sempre com o PIN do Lions, bem vestido e perfumado. E, finalmente, pesquisar sempre o que os companheiros pensam e querem acerca do nosso movimento. Tudo isso é fundamental, companheiros, para que nós possamos ter um ambiente propício a que as pessoas encontrem as suas próprias motivações dentro do leonismo. O nosso presidente internacional 2005-2006, Ashok Mehta, foi muito feliz quando, com o seu lema, chamou a atenção de todos para a paixão que move as ações dos leões em prol do serviço humanitário ao redor do mundo. Sem paixão pelo que se faz, companheiros, não há como se motivar e alcançar a excelência. Particularmente, eu espero que todas essas considerações que nós passamos durante essa exposição possam ter servido de alicerce para que vocês promovam uma ampla discussão junto aos seus companheiros de clube acerca de todos esses assuntos e assim nós possamos contar, num futuro muito breve, com equipes cada vez mais eficientes e motivadas no nosso movimento. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.